Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, é a nota fiscal eletrônica. Esse talão aqui já é passado, vai ser aposentado. Agora é a era da nota fiscal eletrônica, você vai ter que ter. Você empresa, você entidade, enfim. Hoje nós vamos fundo na nota fiscal eletrônica. Segue daí. Alô, estamos aqui com o Marcos Paulo Caseiro. É caseiro, né? Não é da farra, né? Não, sou caseiro, tranquilo. Ok. Então, ele é advogado tributarista, né? E especialista em nota fiscal eletrônica. Tudo bom? Tudo bem, tudo tranquilo. Obrigado aí pelo convite formulado aí para mim e ao escritório, consequentemente. Espero poder contribuir com alguma questão, alguma ajuda que a gente possa dar algumas explicações e ajudar aí quem tem dúvida em relação ao assunto. O que é nota fiscal eletrônica? Essa é a pergunta básica, né? Que é para a gente começar o assunto. Bom, nota fiscal eletrônica nada mais é do que a antiga nota fiscal em papel, que foi vertida numa linguagem eletrônica, né? Ela hoje tem um certificado digital, que é o certificado pelo meio ao qual a Secretaria da Fazenda do Estado controla cada contribuinte. E aí, a partir do momento que é realizado um serviço, é realizado uma venda de mercadoria, etc., é emitida uma nota fiscal via certificado digital, né? E certificado está já o contribuinte que é obrigado a ter essa nota fiscal eletrônica. E aí o seu, digamos assim, aquele que foi o tomador do serviço, recebe aí a nota fiscal. Tá? Tudo por meio eletrônico, hoje em dia. Ok. E todo mundo tem que ter, todas as empresas, todas as entidades têm que ter a nota fiscal eletrônica? Não todas as empresas precisam ter a nota fiscal eletrônica, né? Tem alguns pré-requisitos elencados na legislação que colocou em vigor hoje a nota fiscal eletrônica. Tem alguns requisitos em relação ao faturamento, né? Que dependendo do porte da empresa, é obrigatório ou não ter esse aparato de nota fiscal eletrônica. Então, todo mundo tem que se atentar aí bastante no que diz a lei, tá? Exatamente quais são os parâmetros. E quais as vantagens da nota fiscal eletrônica? Bom, as vantagens da nota fiscal eletrônica, isso é uma pergunta boa, até porque se discutiu bastante se isso iria acabar, já aventaram até a possibilidade de acabar diminuir emprego, se sempre tem algum marxista de plantão, né? Olha, nota fiscal eletrônica. Na verdade, a questão é o seguinte, a nota fiscal eletrônica, ela tem uma principal vantagem. Eliminação de papel, diminui a rotina administrativa das empresas, deixa a rotina mais célere a partir do momento que você tem o domínio, né, dessa rotina também. No começo, obviamente, tudo é o custo da mudança, né, as pessoas têm que se adaptar, mas a partir de adaptado, a gente tem aí uma economia de função administrativa, um desempenho maior. As empresas, como um todo, elas vão conseguir ter um resultado, aferir um resultado em relação ao faturamento, em relação ao controle de prazos, de obrigação acessória, em relação até o prazo de emissão da nota, né, que são essas obrigações acessórias, dentro de um período menor. E isso acontecendo tanto melhor para o contribuinte que vai poder cumprir a legislação, né? Então as vantagens, ela é boa para o contribuinte porque você vai conseguir ter um controle melhor da sua empresa, dessas rotinas administrativas, né? E boa para a Secretaria de Finanças, né? No caso da Prefeitura de São Paulo, que vai conseguir ter um controle também melhor dos contribuintes, né? Vai conseguir ter uma fiscalização mais efetiva, tá? Porque tudo é passado através aí da Secretaria, tá? De Finanças. Existe alguma possibilidade de sonegação utilizando a nota fiscal eletrônica? Não, com a nota fiscal eletrônica e a partir do momento que é instalado o certificado digital na empresa, não há possibilidade de sonegação, porque a empresa é obrigada a emitir todas as suas notas fiscais através desse certificado digital, eliminando assim o papel, diminuída a chance, a probabilidade de ocorrer qualquer tipo de sonegação. Se houver alguma tentativa de sonegação,
vai ser algum caso criminoso gritante, né? Algum software, algum emulador de nota fiscal eletrônica, algo que realmente descaracterize esse certificado digital para que não haja o registro da operação ocorrida, né? E aí, com certeza, o contribuinte vai estar incorrendo em práticas criminosas, né? Tá? A sonegação é bem mais difícil no caso. Me fala uma coisa, que tipos de empresas vão ser obrigadas a ter a nota fiscal eletrônica? Porque nós temos empresas, entidades, microempresas, enfim. Dentro do rol de empresas que vão ser obrigadas a utilizar a nota fiscal eletrônica, no primeiro momento a gente tem as empresas, as prestadoras de serviço, né, ou seja, a Prefeitura de São Paulo já está utilizando a nota fiscal eletrônica, né? Fora isso, a gente começou há pouco tempo também a emissão de nota fiscal eletrônica para Fazenda do Estado também, quer dizer, os contribuintes de ICMS também, em alguns casos, devem emitir nota fiscal eletrônica. No primeiro momento, todo o critério que foi utilizado para nota fiscal eletrônica, tanto do Estado quanto do município, foi um critério de faturamento, tá? Que aí tem uns limites legais que foram colocados. E aí, a partir daí, desse corte feito de faturamento, estando acima desse corte de faturamento, é obrigado a emissão de nota fiscal eletrônica. É que não tem uma segregação por atividade, né? Então, obviamente, por exemplo, entidades assistenciais, provavelmente, caso precisem emitir qualquer tipo de nota fiscal eletrônica, já que não visam o lucro, será obrigatório, mas bem mais adiante, né? Num primeiro momento, só as empresas que exploram atividade econômica, e explorando a atividade econômica tenham um limite de faturamento, né? um piso de faturamento para que possa ser obrigado a emitir a nota fiscal, independente do tipo de atividade. Tá? Isso é uma coisa bastante importante, porque muitas vezes fala assim, puxa, mas eu tenho aqui uma borracharia, vou ter que emitir nota fiscal eletrônica. Você vai ter que emitir uma nota fiscal eletrônica caso seu faturamento atinja um faturamento superior, provavelmente deve ser o de microempresa, hoje que é 2.400.000 ano. Provavelmente acima disso já tem que emitir nota fiscal eletrônica. Pela lógica do sistema seria isso, agora eu preciso confirmar até na lei para a gente ter essa certeza realmente. Tá? Mas não existe uma vedação, nenhuma obrigação por ramo de atividade. Fala uma coisa, você saberia me dizer o caminho da nota fiscal eletrônica? Por exemplo, no caso, nós somos prestadores de serviço, né? Então, nós temos que dar uma nota fiscal. Normalmente, até os dias de hoje, a gente continua dando, ainda não somos obrigados a dar, por enquanto. Aliás, qual é a data limite para a utilização da nota fiscal eletrônica? Provavelmente, até o final desse ano, todas as empresas vão ser obrigadas à emissão da nota fiscal eletrônica, tá? A partir do momento que as empresas são obrigadas à emissão da nota fiscal eletrônica, elas têm que ter esses meios de certificação digital e o caminho, né, que ela percorre aí para quando emitida, qual é? Quando você emitiu a nota fiscal, uma via vai para o contribuinte, né, uma via é do contribuinte, tudo eletronicamente, né? Outra via vai para o tomador do serviço. Tá ok? E aí tem no final gera-se um documento chamado DANF, né, no caso aqui que é uma declaração da nota fiscal eletrônica, e esse DANF, que é essa declaração de arrecadação, esse vai para a Secretaria de Finanças, no caso aqui a Secretaria de Finanças dos municípios que estiverem já com a nota fiscal eletrônica em funcionamento, tá? Então, indo essa DANF para lá, o município competente, né, o município onde ocorreu a prestação de serviço, já sabe que ocorrendo aquela prestação de serviço, ele já sabe que o seu quinhão está garantido, que é o ISS ali, que deverá ser pago. Então, no caso, por exemplo, eu ainda não tenho a nota fiscal eletrônica, a empresa, por exemplo. Qual o procedimento que eu tenho que fazer para me filiar à nota fiscal eletrônica? Para utilizar, né? Para a utilização da nota fiscal eletrônica, o primeiro passo tem que se dirigir até, por exemplo, no caso da prestação de serviço, se dirigir até a prefeitura onde está localizada a empresa e fazer um cadastro, tá? Esse cadastro vai te gerar um cadastro digital, tá ok? Esse certificado digital é aquele que você vai utilizar através do próprio site, um site da prefeitura,
a emissão da sua nota fiscal eletrônica, tá? Esse cadastro digital esse cadastro junto à prefeitura para a obtenção do certificado digital é bastante importante, porque sem ele, obviamente, a prefeitura não vai lhe conceder a permissão para que você faça a emissão da nota fiscal eletrônica. E para conseguir esse cadastro, isso sim é uma ilegalidade, a prefeitura ela tem exigido dos contribuintes que eles estejam quites já com o seu ISS, né? Ou seja, que eles não devam nada para as prefeituras. Tá? Por quê? Porque eles já arrumaram até um meio coercitivo de fazer o contribuinte pagar o débito antigo, porque eles já sabem que tem uma obrigatoriedade da lei daqui em diante de você fazer a emissão da nota fiscal eletrônica, e aí, ocorrendo dessa maneira, ela já arrecada o que o contribuinte deixou de pagar, e ele sabe que ele tem que pagar, porque senão daqui para frente ele fica amarrado porque ele tem que emitir a nota fiscal eletrônica. Então ela atrela uma coisa à outra. Isso é ilegal, obviamente, porque ela está vedando aí o exercício da atividade econômica. Ela não pode te impedir de exercer a sua atividade econômica porque você não pagou o tributo, ou porque você não tem uma nota fiscal para emitir quando da sua prestação de serviço, né? Ela está impedindo, no caso, que você fature, né? Que você aufira a renda, que você aufira a receita, e que é só desse meio, só auferindo receita, que você vai conseguir pagar os seus débitos, né? E gerar, digamos assim, girar a sua empresa. Então, esse meio de coerção, de pagar os débitos para obtenção desse cadastro, tá? E até impedindo o cadastro caso não seja quitado o débito, é ilegal. Mas me fala uma coisa, se é ilegal, como que a gente pode mudar isso? Tem alguma forma de lutar contra isso? A única forma de mudar isso é através de uma medida judicial, no caso um mandado de segurança, tá? Contra a prefeitura que proibir, né, que fizer essa, digamos assim, essa coerção de quitação dos débitos para poder ocorrer o cadastro do contribuinte. Aquela prefeitura que assim o fizer, a gente tem que entrar com mandado de segurança, impedindo que isso ocorra, para que o cadastro seja feito. Ok, e no nível governamental e federal, como é que funciona? Em relação aos tributos administrados pela União Federal, ainda não existe uma nota fiscal eletrônica, tá? Ainda não existe, digamos assim, uma nota fiscal, um documento como existe já na Fazenda do Estado e na Fazenda do município, tá ok? Em contrapartida, o que a União Federal fez? Ela criou o SPED, né, e criou o ECD, que é a escrituração contábil digital, e o SPED nada mais é do que você deixar os seus livros fiscais, todos eles digitalizados. Então, ou seja, ela não vai te obrigar a fazer uma emissão de nota fiscal eletrônica, etc. Ela vai fazer mais do que isso. Ela vai obrigar que todas as empresas tenham digitalmente disponível para o Fisco Federal todas as suas movimentações contábeis, todas as suas contas contábeis e todas as suas receitas, entradas, saídas, tudo à disposição do fisco. Porque você vai ser obrigado a ter um certificado digital, o qual você vai alimentar ali as suas contas, e o fisco a qualquer momento vai poder consultar, né? Vai fazer muito mais do que só a nota fiscal eletrônica, né? Vai fechar o cerco realmente aos sonegadores. Aí não tem jeito como não bater recorde de arrecadação, né? Não tem como não bater. Quer dizer, isso é o que vai acontecer, não tem saída, né? Não, isso já aconteceu. Isso já aconteceu. No caso do SPED, por exemplo, todas as empresas sujeitas ao regime de apuração do imposto de renda pelo lucro real, né? Que o lucro real tem alguns diferenciais na lei, algumas atividades específicas são obrigadas a recolher pelo lucro real, por exemplo, banco, instituições financeiras, etc. Ou empresas que faturem acima de 48 milhões de reais, são obrigadas a recolherem pelo lucro real. Essas empresas, até o final desse ano, todas são obrigadas a ter já o SPED e a escrituração contábil digital. Ou seja, essa questão da nota fiscal eletrônica, ela abrange muito mais um Big Brother de arrecadação que a gente está vivendo, né? Que é o fisco dentro da sua empresa, podendo, independente de você querer ou não, te fiscalizar, do que simplesmente a vontade do contribuinte de não mostrar suas operações, né? Tá independente da nossa vontade.
Agora o fisco já deu o primeiro passo e todo mundo vai ter que se adaptar. Ok, quer dizer, o Brasil já é um dos campeões de arrecadação de impostos e cobradores, tomadores de impostos do mundo, né? Eu acho que a taxa aí está em quase 40% do lucro bruto pessoalmente e de empresas também. Agora com isso vai aumentar mais ainda, vai ser 60%, então. O que vai acontecer é o seguinte, a carga tributária do Brasil, ela vai permanecer a mesma, né? A porcentagem em relação ao PIB do que se arrecada, ela permanece a mesma porque eles não vão subir a carga tributária. Entretanto, o que eles vão fazer? A arrecadação vai aumentar porque eles vão coibir a sonegação, né? Dentro da academia, da teoria, a gente fala que isso chama o ponto ótimo de arrecadação de um determinado país, a gente chama de curva de Laffer, né? A curva de Laffer, ela tem lá um ponto ótimo, que é o ponto ao qual os contribuintes continuam pagando impostos, de acordo com o que manda a regra de cidadania, né? E pagam esses impostos sem com que prejudique a sua atividade econômica. Quando você passa essa curva de Laffer, passa esse ponto ótimo, quer dizer o quê? O governo errou a mão na quantidade e na carga tributária, tá ok? O Brasil já errou a mão faz tempo, porque a sonegação no Brasil era evidente, né? Todo mundo sonegava, era uma prática difundida. Por quê? Porque a carga tributária era 34%, 35% do PIB, quer dizer, é muito alta, né? Então, com isso, já tinha ultrapassado essa curva de Laffer, esse ponto ótimo, há muito tempo. O governo, ao invés de baixar a carga tributária, ele fez diferente. Não vamos baixar a carga tributária nenhuma, vamos mudar os meios de fiscalização. E agora, fazendo meio de fiscalização digital, fazendo com que todos os contribuintes se adaptem digamos assim, essa super fiscalização, diminuir a sonegação, diminuindo a sonegação aumenta a arrecadação, fora que a economia cresce também, o que já faz aumentar a arrecadação por si só, né? Então a gente vai ter aí um aumento duplo, por dois motivos. Um aumento de economia, porque a economia vai crescer, e no segundo momento porque a sonegação vai diminuir por meio do meio de fiscalização. Quer dizer que com isso o governo poderia, com essa nova medida, com o aumento do faturamento, poderia diminuir um pouco a carga tributária, né? Poderia. Até como o que muito se briga no Brasil, dentro dessa teoria de economia, é que ele poderia desonerar os meios de produção, né? E isso quando fez, por exemplo, o ano passado e o ano retrasado, na época da crise, diminuiu, desonerou, por exemplo, o setor automotivo por conta de diminuição do IPI, tudo que bateram recordes e mais recordes de venda de carros, né? Então o que se briga muito, principalmente no setor produtivo, que é o setor onde incide os tributos em cascata, que a gente chama o IPI, o ICMS, se ele conseguisse fazer a desoneração desse setor, ele com certeza ia estimular o consumo. Estimulando o consumo, a gente já tem só um pequeno problema que ele vai ter que corrigir depois, que é a questão da inflação. Aumenta o consumo, aumenta a inflação. Então, e por isso que, paralelamente a isso, ele aumenta a Selic também, que é para diminuir o consumo e assim controlar a inflação. Então está tudo interligado, né? Principalmente nessa parte de tributos. O que ele não pode fazer é o que ele tem feito hoje, né? Ele pensa só na arrecadação, só no aumento do gasto público, inchar a máquina administrativa e esquecer do empresário, que é, na verdade, quem acaba suportando realmente o grave ônus de um país que é arraigado já desde suas raízes, do funcionalismo público, do excesso de pessoas na máquina administrativa, da corrupção, que já vem lá desde os portugueses e que a gente já herdou isso, não tem jeito mesmo. Tá? Então, poderia desonerar, né? Só para concluir, poderia desonerar sim, diminuir a carga tributária, sem com que criasse um plano de metas, sem com que isso aumentasse a inflação, né? E sem com que deixasse assim, também os contribuintes num ponto de querer sonegar, né? Que é o que acontece hoje, só que hoje esse direito foi retirado pelos meios eletrônicos aí de fiscalização. Verdade. Agora, voltando ao caminho da nota fiscal eletrônica, a gente
parou ali na prefeitura, né, com aquela exigência dos tributos todos quitados, senão ela não vai abrir mão da inscrição, certo? Agora, existem outros tributos, por exemplo, estadual, federal, que também impedem isso, ou mesmo Serasa, tipo assim? Não. Na verdade, por enquanto, quem tem feito essa exigência em relação ao cadastro, a quitação dos tributos, que a gente teve notícia no escritório, de ter que preparar alguma ação judicial, foram as prefeituras, né? Mesmo assim, nem todas, algumas tiveram essa postura. Em relação à Fazenda do Estado, em São Paulo, pelo menos, onde estão localizados a maioria dos clientes, ninguém teve esse problema, todos conseguiram fazer o seu certificado digital para emissão da nota fiscal. Em relação ao federal, é a questão do SPED, do ECD, aí, que é a escrituração contábil digital. Não houve nenhum tipo de coerção ou coação junto às empresas para que houvesse quitação de débitos ou que não houvesse inscrição no Serasa. Isso não teve nenhum tipo de restrição a essas empresas, não. Mesmo quem está devendo pode fazer a certificação, porque o que importa é pagar o tributo. Ô Marcos, fala para mim qual a intenção do fisco na elaboração da nota fiscal eletrônica? Bom, quando da criação da nota fiscal eletrônica, a principal ação do fisco, né, acredito eu que a principal intenção é coibir a sonegação. Então, por conta disso, estrategicamente, eles começaram a criar a obrigatoriedade naqueles que eles chamam de CNAEs, né, que são o Código Nacional de Atividade Econômica. Primeiro para as empresas que exerçam atividade econômica, que a gente chama na economia bastante capilarizada, né, onde a gente tem muitos contribuintes dentro de uma atividade econômica. Por quê? Porque fazendo assim seria mais fácil, né, é mais fácil de se efetuar uma fiscalização, né? Quando a gente tem muitos contribuintes, é muito difícil o fisco conseguir um efetivo, né, muitos agentes fiscais, para que eles façam diligências até as empresas. A nota fiscal eletrônica evita, né, até porque o contribuinte é obrigado a fornecer de imediato para o fisco, que haja aí uma ação fiscal, né, uma diligência fiscal até a empresa. Isso de sobremaneira facilita o trabalho do fisco, né? Então, a primeira intenção foi diminuir essa sonegação. A segunda intenção, quando ele criou o que a gente chama de corresponsabilidade, né, dos contribuintes, que acontece? Aquele contribuinte que é obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica e não emite a nota fiscal, né, ou faz de outro modo diverso daquele determinado na lei, o que acontece? Ele pode ser também corresponsabilizado, né? E aí, com isso, ele, mais uma vez, a meu modo de ver, de uma maneira errada e até ilegal, ele privatiza a atividade de fiscalização, né? Ou seja, a partir de agora, então, aquele que faz uma contratação, pratica um ato de mercancia com determinado fornecedor ou prestador de serviço que seria obrigado a emitir a nota fiscal eletrônica e não emite, a responsabilidade de fiscalização é daquele que tomou o serviço, é daquele que comprou a mercadoria, né? Que, ao meu modo de ver, seria uma grande temeridade, né? Você se admitir essa privatização da fiscalização. Então, o fisco criou aí, com a nota fiscal eletrônica, duas situações bastante específicas. De um lado, os próprios contribuintes fiscalizando os contribuintes, e de outro lado, a diminuição da arrecadação com esse que a gente brinca que é o Big Brother da fiscalização. Com essa nova tecnologia eletrônica, todo mundo vai ter que ter a nota fiscal eletrônica. Gradativamente, né? Até porque seria impossível fazer o cadastro automático e simultâneo de todos os contribuintes de todos os ramos de atividade. Gradativamente todos serão obrigados a ter a nota fiscal eletrônica. Isso é um futuro sem volta. Provavelmente, dentro em breve, até o final do ano, pode ser que isso seja postergado até por uma questão de até ineficiência mesmo dessa digamos assim, coleção, né, de todos os dados. Pode ser que isso seja postergado até o final para mais do que o final do ano, mas o futuro é que todo mundo seja obrigado realmente a emitir a nota fiscal eletrônica. Com certeza isso vai ocorrer, não tem como voltar atrás. Então o talão
de nota fiscal, aquele antigo talão de nota que a gente conhece, não vai existir mais? Isso daí vai ser peça de museu agora. Daqui em diante, com certeza.